Olá pessoal, meu nome é Fabrícia, estou aqui hoje para falar sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos iniciar definindo o que é criança, adolescente e jovem adulto. A criança são aquelas pessoas de 0 a 12 anos incompletos, o adolescente de 12 a 18 anos e o jovem adulto de 18 a 21. As crianças, quando elas cometem algum ato infracional, elas recebem medida protetiva e é encaminhada para o conselho tutelar. Já o adolescente, ele recebe a medida socioeducativa e medida protetiva. Nos próximos vídeos eu irei explicar sobre as medidas socioeducativas e as medidas protetivas, ok? Os jovens adultos, são aqueles que praticou o ato infracional ainda quando era adolescente, mas foi apreendido depois ou então durante o cumprimento das medidas socioeducativas, ele inteirou 18 anos lá quando ele foi, no caso, internado. Só que ele não será libertado depois, liberto quando inteira 18 não. Inclusive tem a súmula aqui 605 que explica. O fato do indivíduo ter completado 18 anos não impede de receber medidas socioeducativas, pois na prática do ato infracional ele era inimputável. A medida pode ser aplicada até os 21 anos. Introdução ao ato infracional. Eles chamam de ato infracional aquele ato lá ilegal que a criança ou adolescente praticou. Não fala crime, fala ato infracional. Considera praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão, mesmo que o Estado seja em outro momento. Critério. O ECA ele usa o biológico cronológico, considera a idade na data do fato. Tipicidade, ela é delegada. O ECA não traz tipificação de cada ato infracional, ele busca nas outras legislações. Então, quando a criança ou adolescente pratica algum ato, a gente vai lá no Código, ato infracional no caso, a gente vai lá no Código Penal e pegamos a tipicidade daquele ato lá do Código Penal. Interpretação teológica. É voltada para os fins sociais. A criança ou adolescente é considerada pessoas em desenvolvimento. Então, a pena que a medida socioeducativa, a medida protetiva, ela visa reparar o dano que o adolescente causou, mas de forma que ele venha voltar para a sociedade. É mais uma medida pedagógica. Não é para punir, mas sim para restaurar o adolescente. E a criança, no caso. O ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. O adolescente que pratica um ato infracional análogo ao homicídio, que é só um exemplo. Todo o ato infracional que o adolescente ou a criança praticar vai ser análogo a algum crime, seja de homicídio, de roubo, de furto no caso, de estupro e assim por diante. O adolescente pratica ato típico e antijurídico e recebe medida educativa, mas não culpabilidade, pois ainda é inimputável. Vamos prosseguir. Fixação de competência, né? No caso aqui é mais de abrangência geográfica. Regra geral, domicílio dos pais ou responsável. Caso não seja encontrada a casa dos pais ou responsável, será fixado no local onde a criança ou adolescente foi encontrada. No caso aqui é sempre procurar o juiz, no caso, né? Irá procurar estabelecer o local onde será executada a medida socioeducativa ou medida protetiva no local mais próximo da casa do adolescente, né? Vamos ver aqui, que eu acabei de falar.
tá com pode, mas é o dever ser delegada a competência para o domicílio dos pais ou responsáveis para que o adolescente cumpra a medida perto de sua casa. O sujeito ativo do ato infracional é a criança ou adolescente, e o sujeito passivo da medida socioeducativa, o adolescente e o jovem adulto. Observação, vamos ver. Caso hipotético. Adolescente que mantém a vítima em cativeiro por 2 meses e ele tiver 17 anos e 11 meses, ele responde por crime do Código Penal. E já um adolescente que deixa só por 2 dias, ele vai responder pelo ECA. Isso quer dizer que ele cometeu o crime, ele ainda era de menor, mas ele permaneceu com o crime até ele ter 18. Então, ele responderá pelo Código Penal. Aqui, como ele ainda cometeu o crime, e o crime se findou, no caso, digamos assim, quando ainda ele tinha 17 anos, então ele responderá pelo ECA. Temos outra súmula, a súmula 338, que fala da prescrição penal da medida socioeducativa, né? Que elas prescrevem em 4 anos. Aqui no Brasil, o ECA adota que a criança é até 12 anos, mas na Convenção Internacional a criança é a menor de 18 anos. Bom, pessoal, finalizei a revisão dessa parte aqui do ECA. No próximo vídeo eu estarei falando sobre as medidas protetivas e as medidas socioeducativas. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.